Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais um fechamento do dia, né? Da semana, na verdade. Vamos passar um panorama do que aconteceu no mercado. Não só o que aconteceu no mercado, né? Tanto brasileiro quanto internacional, mas também um pouquinho de quais foram as ações que o nosso escritório acabou tomando frente aos nossos clientes, tá? Primeira semana foi bem agitada aqui no Brasil, principalmente, né? A gente está passando, já estamos falando aí algumas semanas sobre essa questão política, né? Então nós tivemos aí a bolsa essa semana, ela ficou aí praticamente no negativo a semana toda e hoje que deu uma recuperada. Então a bolsa até o momento que eu vi, ó, tava dando 0,66 de alta na semana, né? Da sexta-feira passada para essa semana, mas lembrando que ela estava vindo de 3 semanas de quedas pequenas, então continua o mercado lateralizado, tá? E muito descolado do mercado internacional. Se a gente olhar o S&P, essa semana subiu 3%, né? Se eu não me engano, é a quarta ou quinta semana seguida de alta do S&P. Tá? Então, o mercado lá fora está muito aquecido, principalmente pela área de tecnologia. As empresas de tecnologia estão cada vez mais subindo mais, né? Se valorizando mais. E a gente tem visto aí que as empresas hoje, os grandes gestores, eles têm visto para alocação nos fundos, tanto fundos multimercados quanto fundos de ações, eles estão procurando empresas que tenham valor ao longo do tempo e tecnologia. Né? Não adianta mais você ter só empresas com potencial de valor se não tiver embutido tecnologia junto, e a gente tem visto isso e a pandemia acabou acelerando muita coisa, acelerando muito. Né? Frente aos países emergentes, o Brasil tem a moeda, se eu não me engano, a mais desvalorizada ou a penúltima na classificação, né, de tão desvalorizada que está. Porém, essa semana o dólar acabou subindo, caindo forte, quase 4%, 3,8% de queda, né? E a gente tem visto o mercado aqui brasileiro muito volátil, né? Por que essa semana aqui no Brasil ficou muito descolado? Lá fora subindo 3% e aqui subiu só 0,66%, e por causa de hoje, porque hoje a bolsa está subindo só hoje 1% mais ou menos, tá? Então por que isso? Porque a gente teve aí na quarta-feira o projeto do Paulo Guedes lá do Bem Brasil, né, Renda Brasil. Esse projeto ele teve um adiamento, né? Esse projeto era um projeto que está se querendo colocar para poder, não é substituir o Bolsa Família, mas é para ampliar, só que de uma forma um pouco mais consciente. Né? E esse projeto do Paulo Guedes era um projeto que ele, além, que se chama Renda Brasil, além de disponibilizar mais o antigo Bolsa Família, mas era respeitando muito a relação do teto de gastos do Brasil. Né? E na quarta-feira se ventilou ao longo do dia que esse projeto não ia ir para frente. Nesse momento a curva de juros abriu muito forte, né? Lembrando que qualquer instabilidade política e econômica, ela faz com que a curva de juros futura ela acabe subindo muito, né? Por que isso? Porque mostra uma incerteza econômica no Brasil. Né? E aí acaba que o Brasil, por ser um país emergente, e quando tem muita incerteza fiscal, incerteza política, incerteza econômica, o país precisa, para vir investimento para cá, o país precisa ser mais atrativo em relação para entrar para a Bolsa. Né? Se o país não está tão atrativo, tem que ter um prêmio grande, que é um prêmio de risco para o investidor estrangeiro investir no Brasil. Né? E acaba que aconteceu esse evento, e aí no finalzinho da noite, final da tarde, início da noite, já foi derrubado, falando que não ia ser vetado, não é que não iria passar, mas o presidente pediu para um adiamento para que hoje o Paulo Guedes apresentasse um novo projeto, né? uma nova forma. Então isso acabou que melhorou o mercado nesses últimos 2 dias, quinta e sexta, porque viu que o pessoal está realmente preocupado com o teto de gastos, né? E se você tem um gasto público muito elevado, acaba furando o teto, acaba que pode gerar problemas fiscais muito grandes lá na frente, tá? Então a bolsa, por isso que ela anda tão descolada. Então países
economias de primeiro mundo, que a gente chama, né? Tá andando, né? Tá caminhando, a economia tá retomando, tá? E aqui no Brasil, por causa dessas incertezas políticas e econômicas, acaba que está muito descolado, tá? Porém, nesse cenário acaba vindo oportunidades, né? Lembra que a gente tem falado há muito tempo de alocação em IPCA, então quando a curva de juros ela abre naturalmente, a taxa fixa do IPCA também melhora. A gente tem visto aí alguns CDBs pré-fixados para 2025 pagando 8,2%, 8,3%, chegou a ter na quarta-feira 8,6% em 2025, então pode ser que seja algo atrativo frente a uma Selic de 2% ao ano, né? Lembrando que 8% hoje é 4 vezes a Selic do ano, tá? Então um percentual pequeno pode ser que vale a pena se você quer abrir mão de liquidez. Lembrando que se você investe em ativos de mais longo prazo, você precisa naturalmente abrir mão de liquidez para ter um retorno maior. Ou você abre mão de liquidez ou você arrisca mais, vai para a bolsa, né? E a gente tem visto semana a semana o aumento de CPFs na Bolsa de Valores, porque as pessoas estão começando agora a tomar consciência dos 2% ao ano, né? Então a curva de juros no meio da semana abriu muito forte, só que nesses últimos 2 dias ela fechou bem, então da semana passada para essa tá praticamente no 0 a 0, tá neutro, né? Então não teve nem valorização, pouquíssima valorização nas curvas curtas e praticamente neutro, um pouquinho, uma queda muito pequena, 0,1% nas curvas longas, tá? Então a gente tem visto que a gente está passando por um cenário desafiador, a gente está falando aí há várias semanas sobre a nossa bolsa meio que lateralizada, e a gente tem feito muitas operações na nossa mesa de renda variável que você ganha com o mercado lateralizado, assim como as Rubis, assim como as Shields, assim como as Busters, que acaba dando, você entra no papel com uma proteção média aí de 15%, então se o papel cair até 15% você não perde nada, se o papel cai 16 você só perde 1, se cai 15 você só perde 5, então faz muito sentido. Então a gente está ainda com muita cautela em bolsa, tá? Não estamos recomendando, não estamos falando com os nossos clientes para poder entrar seco, né, de peito aberto, para poder buscar um retorno muito alto. É o cenário de lateralidade, a gente consegue extrair bons cupons, né? As operações do BIS, por exemplo, elas pagam para 4, 5 meses, algo entre 6% e 8% de cupom. Se a gente olhar que o mercado mesmo andando de lado, você apura de 6% a 8% de cupom, frente a uma Selic de 2%, é de 3 a 4 vezes a Selic em 5 meses. Então faz muito sentido isso, só que tem que tomar muito cuidado, por isso que a gente fala que tem que ter profissionais olhando a carteira e ajudando nessa alocação, tá? O VIX, que é aquele indicador do medo que a gente fala, né? Ele tá estável da semana passada para essa semana, acabou subindo um pouquinho, mas já caiu nesses últimos 3 dias, então ele está estável. Lembrando que eu falei na semana passada, o VIX está perto dos menores patamares pré-coronavírus, né? Então o VIX, o indicador do medo, é aquele indicador que mede a incerteza global. Tá? E aí isso mostra que de fato as coisas parece que vai se encaixando. Lembrando que esse ano a gente tem, nesse segundo semestre, eleições americanas, isso vai mexer com o mercado, né? Então a gente sabe que o Trump não quer frear a economia americana, então ele está dando um monte de estímulo lá para empresários, para as pessoas que acabaram perdendo emprego. Por quê? Porque ele não quer chegar nos debates na eleição contra o Biden, ele não quer chegar com resultados ruins, né? Então, se a bolsa continuar nesses patamares, o S&P ele já está num nível, já superou a queda do coronavírus, né? Então assim, está num high histórico. Então ele quer de fato chegar lá para outubro, novembro com um resultado da bolsa muito forte, né? E com a economia aquecida. Então a gente não vê aí um cenário de uma queda tão expressiva na bolsa americana, pelo menos nesse período, né? Exceto se de fato lá na frente tudo convergir para que o Biden ganhe, né? E a gente está ainda
esperando saber o discurso do Biden, como que vai ser as propostas, como serão as propostas dele, porque assim, ele é um candidato de centro-esquerda, né? Se ele começar a entrar com um discurso muito forte no extremo da esquerda e começar a ter muita dentro da votação, né? E começar a ter muita relevância, isso pode ser muito ruim para a economia global, né? Então vamos ver os próximos capítulos, né? Então a gente, desde a semana passada, trabalhamos muito forte 2 fundos imobiliários, né? Um fundo imobiliário relativamente conservador está pagando o dividendo perto de 6% ao ano, 6% ao ano com a Selic de 2%, nós estamos falando que dá 3 vezes a Selic do ano isento de IR, né? Então faz sentido essa migração para fundos imobiliários, então acho que tem que tomar atenção a isso, lembrando que fundo imobiliário ele tem volatilidade, ele é negociado em bolsa, a volatilidade dele é bem menor do que a volatilidade de ação, mas ele tem volatilidade. Fundo imobiliário não é renda fixa, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Para esse mês agora, a gente está vendo uma emissão muito boa, né? Uma debênture pagando, deve sair a IPCA mais 4,3, 4,4, isenta de R, então uma taxa muito boa, com uma possibilidade ao longo dos anos desse spread fechar, e aí quando esse spread fecha, essa debênture que você toma no mercado, na emissão, ela acaba se valorizando. Então, dentro de 2, 3 anos, 4 anos, você pode encerrar essa debênture com um ganho de IPCA mais 4 e alguma coisa isento, mais um ganho de capital que a gente chama de ágio na operação. Então, você pode vender lá na frente, você compra no mercado primário, e aí se essa debênture ela se valoriza, essa cota, esse PU, o preço unitário dela se valoriza, você consegue vender, além disso, com um ágio na operação, né? Então, esse mês agora, nós vamos fazer uma campanha no escritório para os nossos clientes para essa debênture, que a gente acredita que é uma debênture que vai dar tração, uma empresa com rating AAA, né? Para ter uma ideia, AAA é o rating do Itaú, então é como se você estivesse investindo numa empresa com a mesma classificação de risco que o Itaú, então todo mundo acaba sempre comparando os riscos, né? Então, o risco de você deixar o seu dinheiro aplicado no Itaú vai ser o mesmo que o risco de você deixar o seu dinheiro aplicado nessa debênture, né? Obviamente, a gente tem que respeitar a percentual de alocação de cada cliente, a gente não gosta de expor muito o nosso cliente a risco de crédito, então a gente tem que ir devagar, e o melhor, essa debênture, o mínimo para reserva é R$1.000, então quer dizer, qualquer investidor pode entrar. Se você tem 30, 40, 50, 100 mil, você vai conseguir entrar também nessa emissão. Então eu acho que faz sentido, né? Se você quiser saber mais informação sobre isso, entre em contato com a gente, no nosso escritório, os nossos assessores já vão estar preparados para poder falar sobre esse produto, tá? Fora isso, as oportunidades que aparecem ao longo do mês, que acaba aparecendo. Vamos lá, que eu gosto de passar para vocês aqui. Olha lá, ó. Mais uma semaninha aqui, ó, e a gente tá falando, olha lá, ó, de mais uma lateralidade, ó. Olha só, desde meados de julho, o mercado andando de lado, tá? Então, vamos lá nos aproveitar dessas operações estruturadas que ganham com a lateralidade do mercado. Lembrando que a gente acredita, né, segundo os economistas, que a bolsa deve ficar nesse range aqui nos próximos meses, ó, entre 116 e 90 mil pontos, tá bom? Então dá para ganhar dinheiro, vamos lá pessoal, dá para a gente ganhar dinheiro com o mercado lateralizado, dá para ganhar dinheiro com o mercado em alta, dá para ganhar dinheiro com o mercado em baixa. É só você saber fazer a alocação corretamente e ter um profissional ajudando, tá bom? Espero que todo mundo fique bem esse final de semana, passem bem com a família e vejo vocês aí na próxima semana no nosso encontro às sextas-feiras às 4h30. Além disso, segue o nosso canal RV4 Info Center no Telegram, que o pessoal tá elogiando bastante o nível de conteúdo que a gente está postando lá, tá bom? Abraço, pessoal, tudo de bom.